Sejam todos muito bem-vindos ao Sono e Prosa Podcast. Esse episódio hoje nós vamos falar sobre a sociedade cansada. Você percebe também que hoje a sociedade ela está mais exausta, cansada? É tanto excesso de informação, tantos inputs que a gente recebe, que a gente fica cada vez mais cansado e exausto. São muitas tarefas que a gente precisa executar e diante disso a gente fica extremamente exaustos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu maior ativo? Tenho certeza absoluta, e eu vou falar isso, a gente vai abordar isso hoje, que não está na sua conta bancária o seu maior ativo, não está na sua carreira. Mas sim, eu vou te dar uma resposta agora onde está no sono. Você já percebeu isso? E hoje a gente vai bater um papo com um especialista, mentor do sono há mais de 20 anos, trazendo consciência para as pessoas da importância de dormir bem. Eu e a minha equipe estávamos muito ansiosos por esse momento, para que ele tenha vindo até o nosso podcast para transbordar tanto conhecimento que ele tem para vocês. Seja muito bem-vindo, Gesiel, ao nosso podcast Sono e Prosa. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. O prazer é imenso, já estava ansioso por esse dia, estar aqui no Sono e Prosa, acompanhando ali os seus vídeos, vendo o ambiente. Cheguei aqui, me surpreendi, tá? Que ambiente aconchegante, agradável, muito bom estar aqui. E um ambiente para que a gente transmite muito conhecimento. Tá? É um ambiente que a gente, através do seu trabalho, vai conseguir levar para as pessoas melhoria. Melhoria a partir de uma boa qualidade do sono, dormir melhor, descansar mais, e realmente poder dormir e descansar. Que aqui a sociedade está sofrendo muito, tá? O que mais tem hoje são pessoas que dormem e não descansam. Se isso está acontecendo com você, eu recomendo que você fique aqui com a gente. A gente pode te ajudar. E hoje o Gesiel, pegando o gancho ali da sociedade, ele vai falar um pouquinho para a gente por que essa nossa sociedade está tão exausta, né? Por que a nossa sociedade hoje ela negligencia esse ativo tão importante, né? Eu percebo que eu até considero uma fala meio que criminosa, essa fala. Já começa da faculdade, né? Os professores falavam pra gente, o que é que você faz da meia-noite às 6? Querendo induzir a gente que a gente deveria estudar. E olha que a gente reconhece a importância dos estudos e nós devemos estudar. Mas lá da época dos nossos pais também, boa parte da população não teve o auxílio ou a instrução dos pais em relação à importância de se dormir. Por muito tempo, as pessoas acabaram entendendo que dormir era perder tempo. Por que eu vou dormir se eu posso estar produzindo? E eu tenho alguns clientes que são pessoas que dormiam bem, e tenho, por exemplo, o André, é um cliente meu, ele fala que aos domingos ele dormia até 1 hora da tarde, dormia muito. E ele sacrificou tanto o sono dele com o objetivo de ficar rico, trabalhou tanto, tantas noites de sono perdido, que agora chegou num ponto que ele desenvolveu algumas enfermidades relacionadas ao sono. E isso aqui é assustador. As enfermidades relacionadas ao sono, elas são comparadas com as piores enfermidades do mundo. Porque boa parte delas, a medicina ainda não sabe o que fazer. E o que assusta é que esses distúrbios, essas enfermidades, elas vão te castigando aos poucos. É silencioso, É silencioso. um processo silencioso, porque a gente não consegue dimensionar, né? E até a pessoa entender o que está acontecendo, ela já prejudicou várias áreas da sua vida. Sim. Como relacionamento, empregos, empresas. Porque dentro do processo do sono acontece tanta coisa que nós vamos conversar aqui um pouco hoje, que pode melhorar uma empresa, pode melhorar um relacionamento, pode salvar um relacionamento entre pais e filhos. E há poucos dias, conversando com uma cliente, ela disse que ela sente que a falta do sono prejudica tanto ela que ela não tem um bom relacionamento com a sua filha. E eu também posso falar, né, um caso, né, comigo, quando eu não durmo bem,
o outro dia, eu tô muito mais irritada, muito mais intolerante, eu não consigo ter paciência, né, com as minhas filhas, porque assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu conheço sobre o sono, eu, né, estudo muito sobre isso, mas às vezes a gente não consegue, se eu perder uma noite de sono, porque para mim é inegociável eu preciso dormir 8 horas por dia, não tem como. E se eu dormir muito tarde e acordar muito cedo e perder esse período ali, né, das 8 horas, eu acordo exausta, cansada, mais ansiosa, e isso acontece, né, de fato hoje em dia nas pessoas. Fala um pouquinho pra gente, sobre isso e até os casos que você tem, né, dos teus clientes que você atende, que você orienta, né, como mentor do sono. Veja bem, olha o que você disse. Depois de uma noite mal dormida, eu já tenho todos esses sintomas. E tem pessoas que já vêm dormindo mal há meses e há anos. É desesperador para algumas pessoas quando o dia vai embora e a noite chega. Porque elas sabem que as pessoas vão dormir e elas não. Mas essas pessoas não nasceram com enfermidades ou dificuldades para dormir. O problema é que ao longo de uma vida, a gente vai sacrificando um bem tão precioso que nós temos, que é o sono. E deita em horários impróprios, acorda mais cedo. Olha que interessante, o ser humano é o único que está dormindo e tem o sono interrompido. Tudo que tem vida na Terra, principalmente os animais, dormem até acordar. Sim. Então, essa falta de rotina das pessoas deitarem em horário errado e acordar em horário errado vai prejudicando o sono, vai danificando esse sono. E fica muito claro, e através de exames de polissonografia, que quando você dorme uma noite mal, prejudica todo o seu corpo, todo o seu organismo. Isso falando de uma noite. O que acontece, principalmente no corpo da mulher? A mulher, ela sente mais do que o homem, porque a questão hormonal no corpo da mulher é mais complexa em relação ao do homem. E quando a gente dorme bem, é como se você visitasse o endocrinologista para poder fazer a sua recomposição hormonal. Hormônios são liberados no seu corpo que regulam todo o corpo da mulher. Mas essa mulher que não dorme bem, quando ela não atinge as fases mais profundas do sono, ela tem. A questão hormonal fica comprometida. Uma mulher, falando um pouquinho do homem também, que não dorme bem, ele não passa pelo processo de regeneração celular. Nós temos milhares e milhares de células no nosso corpo. Quando dormimos e atingimos as fases mais profundas do sono, cada célula que está no nosso corpo, ela passa por um processo de regeneração. E regenerar significa ter vida nova, ressurgir. É incrível, é um milagre que acontece em nossas vidas todos os dias. Você deita cansado, você deita com dor, e você tem a oportunidade de acordar no outro dia sem dor e descansado. Isso é um privilégio. E é de graça, né? E é Tá de graça. disponível. Só que a gente precisa cuidar. É, Porque se não cuidar, ele vai embora. sim. E para recuperar o sono, dá trabalho. Algumas pessoas não conseguem recuperar mais o sono. E aí elas entram em medicamentos. E os medicamentos, eles não dão garantia de descanso. Eles garantem para você que você vai dormir. Mas você não vê nenhum medicamento dizendo, olha, você vai dormir e realmente descansar. E isso frustra a pessoa, porque ela toma o medicamento, ela dorme, mas ela acorda pior do que quando deitou. Perfeito. Ela continua acordando cansada. Porque é uma indução química, né? E o nosso corpo, ele faz isso naturalmente. É isso, porque o medicamento ceda. E enquanto estamos dormindo, acontece um turbilhão de coisas no nosso corpo. É uma máquina perfeita. E quando você dorme sedado, o que precisa acontecer não acontece. E no outro dia acorda como? Cansado. Ó, vou trazer um exemplo. Isso aqui a gente pode comparar com a ressaca. Sim. A ressaca, o que é a ressaca? Você acorda cansado, com dor de cabeça, pior do que quando deitou. Por quê? No dia anterior você dormiu alcoolizado. E o álcool ceda. E o que precisa acontecer no corpo não acontece. E no outro dia você acorda como? Pior do que quando deitou. Sim. Eu tenho pena dessas pessoas.
Perfeito. Gisiel, você falou do álcool, né? E no livro Por que Dormimos, o Matthew Walker, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o álcool, sobre a gente dirigir embriagado, sobre a privação do sono. E tem uma passagem que ele diz que a falta de sono corrói a capacidade, né, da gente pensar, da gente decidir e da gente ser criativos. Como é que isso pode impactar na questão assim, dos empresários? Nós que somos empresários, né, que estamos produzindo, ou até as pessoas que trabalham, né, que precisam usar a criatividade para trabalhar, como essa falta de sono pode prejudicar essas pessoas, né? A ciência avançou tanto na área do sono agora que já é sabido que nós temos uma parte do nosso cérebro que é chamado hipocampo. O hipocampo, ele é o pendrive diário. Todos nós somos bombardeados por milhares e milhares de informações todos os dias, seja através do tato, da visão, da audição. Todas essas informações, elas vão para o cérebro. E à noite, quando a gente avança ao sono profundo, o hipocampo, que é o nosso pendrive diário, ele está ali carregado com todas aquelas informações. Algumas informações dessas não faz sentido para nós. O hipocampo, ele precisa limpar essas informações. Esse pendrive diário chamado hipocampo, no próximo dia, ele precisa estar vazio, porque nós vamos absorver novas informações, novos conteúdos. E olha que incrível. Enquanto você dorme, atingindo as fases do sono mais profundo, a memória fixa, ela vem até o hipocampo e começa a selecionar informações. Aquela informação que é importante para o empresário, que é do negócio dele, ela fixa. Aquela informação que não faz sentido, ela apaga. Um exemplo, eu falo para um empresário assim: eu estou deixando essa ferramenta em cima da mesa. Se ele der atenção, se ele entender que isso é importante, à noite, no sono profundo, a memória fixa grava essa informação. Se ele não der a devida importância a isso, à noite, a memória fixa não coleta essa informação. E o pendrive diário deleta ela. E amanhã ele não lembra onde está o copo. Então aqui nós podemos garantir que um empresário que não tem a oportunidade de avançar as fases mais profundas do sono, ele não tem fixação de conteúdo, porque o hipocampo vai deletar essas informações. O empresário que dorme bem, é garantido que ele prospera. Exato. Porque ele melhora o raciocínio lógico. Tomada de decisão também. E aqui o raciocínio lógico é muito legal, que quando você dorme mal, você causa o superaquecimento cerebral. E o superaquecimento cerebral impede você de ter um bom raciocínio lógico. Prova disso é que a gente às vezes comenta assim: hoje eu não estou conseguindo pensar porque eu estou de cabeça quente. Olha como que a gente fala o que está acontecendo interno, sem saber o que está falando. Mas está acontecendo. Porque quando eu durmo mal, o meu cérebro superaquece. E quando ele superaquece, a capacidade de raciocínio lógico, ela se perde. Agora imagina um empresário que não tem fixação de conteúdo e agora perdeu o raciocínio lógico. Esses dias eu, participando de um curso, o instrutor disse bem assim, um médico japonês, ele disse bem assim: o empresário quer quebrar o seu negócio? Comece a dormir mal. Perfeito. O sono tem o poder de trazer prosperidade. E isso é um dos hábitos que muitos empresários e grandes CEOs, eles não abrem mão, né? De dormir é inegociável, dormir bem, dormir com qualidade, né? Porque às vezes nem é a quantidade, mas a qualidade desse sono, para que você passe por todos os ciclos do sono, né? E o teu corpo faça tudo isso que você comentou, né? Regeneração celular, memorização, né? Do aprendizado. Só que hoje em dia a gente está tão atropelando as coisas, né? Tá tudo tão acelerado, tecnologia, IA, é muita coisa e a gente está esquecendo do básico, que é dormir bem, é priorizar algo que é de graça, é acessível, é só a gente desacelerar, despressurizar e dormir. Em relação assim, Gisiel, a gente falou, né, da parte dos empresários, mas sobre essa privação de sono também com as mães. As mães, quando vão, né, tem os seus filhos, elas têm um processo ali que a criança dorme
menos, dorme picotado, e ela fica nesse processo de privação de sono. Como, assim, essas mães, elas podem melhorar essa condição com pequenos ajustes? Eu sei que é difícil, né, porque eu já passei por isso, por 2, 2 vezes, mas, assim, algo que a gente possa fazer para também trazer uma melhora, uma qualidade de sono para essa mãe que está num processo ali da criança, né, nasceu, está no puerpério e depois, né, nesse processo ali nessa jornada da criança. Voltando um pouquinho, na sua fala você me fez lembrar, eu estava indo para Fortaleza a trabalho, e no voo tinha um cearense, um senhor animado do meu lado e puxando conversa e já queria saber com que eu trabalhava. Aí comentei, né, sou da área do sono, proporciono dias melhores para as pessoas a partir de uma boa noite de sono. E ele comenta, ele é um empresário e o comentário dele foi bem assim: eu sinto que eu sou mais produtivo à noite. E, e aí eu fiz uma pergunta para ele deu muita risada e ele falou: faz muito sentido o que você está dizendo. O nosso cérebro ele tem 2 estágios: é o estágio de vigília e repouso. Ele não Perfeito. tem outro estágio. Se tem claridade, ele entende que é vigília. Se tem escuridão, ele entende que é repouso. Então, não existe ser humano noturno. Porque tudo que tem vida na Terra que é noturno enxerga a noite no escuro. Como, por exemplo, o morcego. Ele é noturno. Ele enxerga no escuro. E eu perguntei para aquele senhor: o senhor enxerga no escuro? Ele falou: não. Eu falei: então o senhor não é noturno. O senhor é diurno. Uhum. Ah, mas eu consigo produzir mais à noite. Tudo bem. A fala para nós da área do sono é a seguinte: a fatura uma hora chega. Vai chegar. Ela chega. E chega um link Sim. para pagar muito caro. E o problema é eu não consigo compartilhar esse link com ninguém. Ó, paga para mim isso aqui. Você é empresário, né? É intransferível. É intransferível. Você é empresário que dorme mal, há uma grande probabilidade do seu negócio no futuro não ir bem, e você vai pagar um preço muito caro. Porque a única coisa que você vai ter é dinheiro. Porque a falta do sono ela te tira a felicidade, ela afasta as pessoas de você, você perde relacionamento com os filhos. Tem estudos já mostrando que a quantidade de casamentos que se acabam porque o casal não dorme bem e você se torna uma pessoa amarga. Esses dias eu vi um senhor dizendo assim: eu sou muito próximo dos meus netos. Eu brinco com eles, eles vêm me visitar, eu acabo atribuindo isso ao sono. Porque ele tem um amigo que não dorme bem, e é um senhor, e ele vive sozinho. Neto não visita, porque ninguém suporta ele. Mari, ninguém suporta uma pessoa que não dorme bem. Ela fica amarga. Já puxando o gancho pra mãe, muito tempo foi dito que a mãe, quando está amamentando, vou usar até o vocabulário popular, né? Ela fica acabada, ela fica desmotivada, porque a amamentação. Já tem estudos mostrando que isso não tem nada a ver com a amamentação. Não tem nada a ver. É porque uma mãe, ela tem privação de sono. E olha que interessante. Uma noite mal dormida, ela promove em você sintomas de uma leve depressão. E uma mãe fica meses dormindo mal. É natural ela ter características de uma mulher com depressão, uma mulher deprimida. Uma noite sem dormir bem, você perde a motivação. Uhum. Então não vai existir mãe de bebê recém-nascido motivado. A gente observa que ela é uma mulher vaidosa, cuida dos cabelos, maquiagem, mas naquele período ela não tem ânimo para maquiar, não tem ânimo para cuidar dos cabelos. Aí acontece que o bebê tem cólica. Toda hora tem que dar mamar, tem que trocar a fralda. Se eu posso dar um conselho aqui? Pode, claro, fica à vontade. Pai que me escuta, se você quer salvar o seu casamento, quando nasce um bebê, você tem que assumir a responsabilidade junto. A sua mulher, a sua esposa precisa dormir também. Aos finais de semana, cuide do bebê e diga assim: meu amor, pode dormir, porque senão ela vai surtar. E até tomar um banho, né, mais tranquila, Mais tranquila. cuidar dela, né, olhar um pouquinho para ela também, isso é importante. Olha a gravidade desse assunto. O casal deseja ter um bebê. E acontece muito, o bebê nasce, eles se separam. Verdade.
Porque o estresse toma conta da casa e tudo está em torno do sono. Tudo está em torno do fato de não dormir bem. Então, a mulher, para que ela possa superar essa fase, eu considero que ela precisa ser compreendida pelo homem. Se o homem não colocar o ombro junto, se o homem só criticar, se o homem ficar apontando o dedo, vai estressar ainda mais. Porque o teor de cortisol no corpo da mulher que não dorme bem, sabendo que a questão hormonal dela é bem complexa, é o bebê chorando, tem que trocar a fralda, tem que amamentar, um homem irritado dentro da casa. A felicidade que era o bebê vira um transtorno dentro da casa. Em algum momento, esse homem precisa dizer para essa mulher: durma e deixa que eu assumo o bebê agora. Vai descansar. É aconselhável ir para outro cômodo e deixa ela repousar. Porque a mulher sente muito mais do que o homem quando ela não dorme bem. O homem ele vai levando, mas a questão hormonal pressiona demais o corpo da mulher. E E ela surta, tá? e tem estudos que falam que a mulher precisa dormir mais do que o homem. Isso é... O que você pensa sobre isso? Qual a tua opinião sobre... Aqui eu quero parabenizar as mulheres, porque o que a mulher faz o homem não consegue. Eu vejo pela minha esposa Camila, crianças e mochila de escola e trabalho, e cuida da casa e roupa. E a questão hormonal do corpo da mulher consome muita energia dela. Ela chega no final do dia mais exausta. A mulher. Uma coisa muito interessante sobre a mulher também é que a mulher perde mais temperatura para dormir do que o homem. Por isso que pode estar o calor que for, que a mulher normalmente leva alguma coisa para se cobrir, que ela perde mais temperatura do que o homem. Normalmente a mulher ela dorme alguns minutos ou horas a mais do que o homem. Eu, por exemplo, eu já identifiquei que eu preciso em torno de 7 horas de sono. Maria, é muito interessante isso aqui, ó. O ser humano que identifica a quantidade de horas que ele precisa dormir, ele vive melhor. Porque é a qualidade, né? Qualidade. Eu já sei que eu preciso de 7 horas. Já minha mulher é em torno de 8 horas. Eu também 8 A Camila, se ela não dormir 8 horas, ela fica mal. Ela altera o comportamento. E assim, eu não posso olhar o relógio. Por exemplo, assim, às vezes as crianças, elas vão para o nosso quarto e a gente acaba acordando, né? Se eu olhar o relógio, porque às vezes é de madrugada, né? 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tá as duas lá. E uma chama a outra, não vem sozinha. Vai lá, acorda a outra para irem para o nosso quarto. E assim, se eu olhar o relógio, acabou. Porque aí eu já começo a pensar, meu Deus do céu, não vou conseguir dormir. Amanhã eu não vou acordar bem. Maria, aí complicou tudo. Aí vira uma bola de neve, porque eu fico preocupada, meu Deus, eu preciso dormir. E aí, senão amanhã eu não presto, e não presto mesmo. Eu fico assim, me arrastando, eu não consigo produzir no trabalho. Fica muito ruim, gente, muito ruim. Quando você... É uma recomendação isso. Quando você está deitado e não consegue dormir, o recomendado é que você levante da cama. Porque a cama foi feita para dormir. Você não está conseguindo dormir, o que você está fazendo lá? Mas não é levantar da cama para ir maratonar uma série. Que aí hiperestimula, né? É para levantar da cama, você tem que fazer alguma atividade que te relaxe. Uma leitura, tomar um chá, pode ser de camomila, de erva cidreira, não pode ser o chá mate porque ele tem estimulante. Não pode ser café porque tem estimulante. E você fazendo outra atividade para baixar, relaxar, quando você se sentir preparada, você volta para a cama. Porque eu ajudo algumas pessoas que criaram um trauma da cama. Porque ficam ali, tentando dormir, não conseguem, cria um pavor. Tá? Eu conheço o nome dela é Marlene. A Marlene, ela não consegue mais entrar no quarto dela. Ela sacrificou tanto o sono dela, criou tantas dificuldades para dormir que ela criou um trauma do quarto. O que é um privilégio do ser humano, para ela se tornou uma tortura. E o problema disso aqui, Mari, é que algumas enfermidades, elas te matam em questão de dias. A medicina te condena e olha, em questão de dias você vai a óbito. E as enfermidades e a falta do sono, ela te mata ao longo de uma vida. Ela vai te castigando. Aos poucos. Ela vai te tirando o prazer da vida, ela vai te afastando de pessoas, você se torna improdutivo. E tem uma coisa que a medicina deixa muito claro, que sono e saúde
não se separam. Sono e saúde andam juntos. Sim, porque todos os médicos que a gente vai, né, eles sempre perguntam quando ele faz a anamnese para entender, né, a tua queixa, como está o teu sono. É. Todos. Psicólogo vai perguntar isso. O nutricionista vai perguntar. O endócrino. O personal Sim, vai perguntar. todo mundo. É. A área da saúde. Isso aqui é muito legal. Por muito tempo foi dito assim, ó, que para o ser humano viver bem, ele teria que cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos e dormir bem. Inverteu isso agora. Agora tá assim, ó. Tem que dormir bem, porque se você não dorme bem, você não se alimenta bem. Exato. E se você não se alimenta bem, não tem como praticar exercícios físicos. Quando a gente fala de dormir bem para cuidar da alimentação, é porque nós liberamos leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando eu durmo bem, o meu corpo ele fica com alto teor de leptina e eu me sinto saciado. Prova disso, que depois de uma noite bem dormida, no café da manhã a gente não tem tanta fome. Quando eu durmo mal, ou quando eu tenho dificuldade para dormir, o que prevalece no meu corpo não é leptina, é a grelina. A grelina é produzida pelo estômago e a grelina ela está associada a promover ou informar o nosso cérebro que está com fome. Observe que quando você dorme mal, no café da manhã você come muito. Há uma grande relação, uma correlação entre dormir mal e ganhar peso. Por que o personal pergunta, está dormindo bem? Porque os exercícios da academia não vai apresentar resultado sem a leptina, que é a saciedade. E eu vi uma matéria dizendo assim que a maior frustração do brasileiro é quando ele vai para um resort, porque ele fica vendo as fotos ali no Instagram do resort e ele pensa assim, nossa, no café da manhã eu vou comer um monte, né? Olha que delícia, um café colonial. Quando ele vai pro resort, ele esquece da vida. E lá ele dorme bem, ele apaga. E o corpo dele vai ser tomado pela leptina. Ele levanta saciado, sem fome. E isso gera uma frustração, porque ele vai pro café da manhã e ele não consegue comer. Ele não tem fome para comer no café da manhã. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela tem probabilidade de engordar, porque a grelina vai tomar conta do corpo dela. Perfeito. A engordar, a ter problemas cardíacos também, diabetes do tipo 2. Então são doenças, né, pré-concebidas por conta de você ter uma rotina de não dormir bem, né, de ter essa falta de um sono de qualidade. E, Gesiel, referente a essa questão, assim, da falta do sono, quantas horas, né, no dia, qual é a melhor quantidade de horas, digamos assim, para a gente ter um sono de qualidade, de que horas a que horas, qual o melhor momento da gente ir dormir, de ter esse desacelerar, para a gente preparar a preparação, né, para a gente ir para a cama, qual o melhor, assim, que você pode compartilhar com a gente? Qual o melhor a fazer? A preparação do sono, né, pra gente ir pra cama, quantas horas e de que horas a que horas é o ideal? Mari, eu conheço pessoas que dormem 10 horas por dia e acordam pior do que quando deitou. E eu conheço pessoas que dormem 6 horas por dia e acordam zerado. A gente não pode confundir quantidade com a qualidade. Você até fez esse comentário agora há pouco. Porque o que importa é a qualidade do sono. A gente precisa começar a ter uma boa rotina. A gente precisa respeitar o nosso corpo e entender que chegou a hora de dormir. Se eu puder dar um conselho aqui também, eu quero dar um conselho para as mães, para que as mães respeitem o sono dos filhos. Uma criança que não dorme bem, ela fica chata. Uma criança com sono, ela chora de desespero. E o pai e a mãe têm que ter horário. Uma criança, um bebezão, vamos chamar assim, é natural ele dormir até 16 horas durante um dia. E 90% do hormônio do crescimento nesse bebezão só é liberado enquanto ele dorme. E esse hormônio do crescimento serve para a estrutura física, obviamente, mas para a questão mental e psicológica também. Até o MEC. O MEC reconhece que uma criança que dorme bem, ela se desenvolve mais na escola. Então, a mãe que nos escuta, se ela quer um futuro melhor para o seu filho, ela precisa cuidar do sono dessa criança agora.
Agora, em relação à quantidade de horas, se torna uma pessoa privilegiada quem identifica quantas horas precisam dormir. Eu já sei que eu preciso em torno aí de 7 horas todas as noites. E eu já sei qual é o horário que eu tenho que dormir para que eu possa acordar no outro dia sem o despertador. Pessoas que usam despertador para acordar não têm sono de qualidade. Porque por que as pessoas odeiam tanto a segunda-feira? Porque no sábado e no domingo elas têm a oportunidade de poder dormir até descansar. E isso se torna um privilégio. Mas a gente consegue transformar a segunda-feira no domingo também. Eu só preciso entender no domingo que horas que eu tenho que deitar, para na segunda-feira poder acordar sem o despertador. Você concorda comigo que quando o despertador toca e me acorda, é porque se ele me acordou, é porque eu não estava pronto para acordar. Porque quando eu estou pronto para acordar, o meu olho vai abrir e eu vou estar preparado para o dia. Então, as pessoas que usam o despertador para acordar são pessoas que todos os dias têm o seu sono interrompido. E isso é um problema, porque estava acontecendo coisas no seu corpo dentro do processo do sono, que o seu corpo precisa disso, mas o despertador, ele interrompe. E a gente traz para o dia chamado hoje coisas que era para o nosso corpo ter se libertado durante o sono. Quer ver um belo de um exemplo? Se tem uma coisa que fica a todo vapor no nosso corpo dentro do processo do sono, é o sistema imunológico. Aqui nós estamos falando das interleucinas. O sistema imunológico ele é blindado dentro do processo do sono. Esses dias um médico pediatra estava me dizendo que uma criança que vive na farmácia, uma criança que vive fazendo consulta, vive doente, pode observar que essa criança não está dormindo bem. E quando ela não dorme bem, o sistema imunológico fica fragilizado. Então o conselho que eu dou em relação a horários não é a quantidade, é a qualidade. Vamos avante? Tem que cuidar do colchão. Tem que ter um colchão que respeita o seu corpo. Você tem que se sentir acolhido pelo colchão, manter a coluna alinhada. Porque quando a coluna não está alinhada... Mas o que tem a ver a coluna com o sono? Nós temos sensores no nosso corpo, o nome desses sensores são nociceptores, que eles informam o nosso cérebro que tem fadiga. Então, quando eu deito em um colchão e minha coluna fica torta, esses sensores vão informar o cérebro. Ó, tá torto lá. E o cérebro só libera nós para dormirmos quando ele se sente seguro. Então a superfície tem que promover segurança para a cabeça. Porque se a cabeça não tiver a segurança, ela não te libera para dormir. Tem que cuidar do pijama. Nada de ficar dormindo com camiseta de propaganda, de polir. Não, compra um bom pijama. Tem que investir num bom travesseiro. Investir num bom jogo de lençol. Cuide da pintura do quarto, da questão dos ruídos, da temperatura. Torne o ambiente propício para o sono. Muita atenção com a iluminação. A iluminação pode estragar a nossa noite de sono. Quer ver como que é verdade? A Andrea, ajudando ela com mentoria online, ela disse assim: Gisel, eu acordo durante a madrugada e não consigo dormir mais. Sabe o que nós descobrimos? Era a luz do corredor. Porque quando ela acorda pela madrugada, o cérebro dela verificava que tinha claridade, o que o cérebro entende? É dia, é vigília. Aí começa a ser liberado o que nós chamamos de orexina. A orexina, junto com o cortisol, eles estão ligados ao estado de alerta. Então, através da visão, as glândulas inteligentes do olho informam o cérebro, que é as ganglionares, que tem claridade, e quando tem claridade, é vigília. Sabe como que a gente resolveu o problema dela? Apagou a luz do corredor. Agora ela acorda durante a madrugada. Só que quando ela observa que está escuro, o que o cérebro entende? Repouso. Perfeito. Aqui na pálpebra do olho, nós temos sensores que informam a visão e a visão informa o cérebro. Prova disso que quando eu fecho o olho, por favor, Uhum. você fecha o olho, quando você coloca a mão na frente, coloca a mão na frente, escureceu, não escureceu? Uhum. Então, quando estamos com o olho fechado, que a claridade chega, mesmo você estando dormindo, ela entra. E ela vai entregar um recado para as células inteligentes do olho. Tem claridade. Logo, essas células informam o cérebro. A pálpebra já me informou que está claro. E aí, o que é que vai acontecer com o nosso corpo? Vigília. O recomendado é escuridão total. Perfeito. Para a gente ter uma boa noite de sono.
Isso até é o ciclo circadiano, né, Circadiano. porque o nosso corpo ele é tão inteligente que no nascer do sol, aí é a vigília, né, a gente Isso. desperta, aí começa a produzir Tá ligado ao cortisol, relógio que é biológico. exatamente, e já no anoitecer, aí já é hora né, vai desacelerando e o nosso corpo entende também na escuridão, né, quando o sol vai se pondo, que é hora de descansar. Esse ciclo circadiano, se a gente inverte ele ou se não cuida, pode ocasionar isso que você falou das enfermidades, das doenças, a gente fica mais agitado, né, porque aí a gente inverte as posições, na hora de dormir a gente está desperta, e Isso na não é hora legal. exato. Não é legal. E pode ocasionar diversas questões no nosso organismo. Então, o que você falou, Gesiel, não é a quantidade, mas a qualidade desse sono. É a qualidade. E aí você trouxe também, eu já vou pegar esse gancho, né, do que você trouxe sobre como tem que estar o ambiente para a gente poder ter esse sono. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, a gente investe mais na sala, onde as pessoas vão chegar e vão ver aquele sofá lindíssimo, aquela sala linda, mas o nosso quarto, que é o lugar onde a gente vai descansar, vai, né, trazer para o nosso corpo saúde, a gente não investe tanto, né? A gente compra qualquer lençol, qualquer travesseiro, coloca qualquer luz. Ao invés disso, a gente deveria priorizar, porque é o lugar onde a gente vai descansar, vai restaurar o nosso corpo para o dia seguinte. A gente tem bastante informação, a gente aprendeu bastante coisa até agora, e aí, ok, as pessoas já sabem o que tem que fazer, tem que dormir bem. O que ela pode fazer no dia a dia dela, que hábitos ou que ferramentas ela pode utilizar para ela ter essa qualidade de sono, Gesiel? Eu vou pegar um gancho na sua fala do ciclo circadiano. Perfeito. Ele significa ciclo em torno do dia. É muito conhecido como relógio biológico. E todos nós temos um relógio biológico. Prova disso que se nós tirarmos o relógio do pulso e o celular e a pessoa, de forma que a pessoa não possa ver o horário, é tão interessante que quando der o horário do almoço ela vai sentir fome. Quando dá o horário do café ela sente vontade de tomar o café. Que é outro assunto complexo por causa da cafeína, né, o Sim, café. sim. Quando dá o A horário da gente precisa marcar mais podcast, É, porque muito conhecimento para transbordar, é muita coisa para compartilhar. Não só a gente não vai conseguir, mas a gente está fazendo o máximo para passar para vocês o que realmente importa, né? Nesse momento agora. e bagunçar esse relógio biológico é comprometedor. Porque tem pessoas que não conseguem mais regular esse relógio biológico. E o relógio biológico, ele está ligado ao núcleo supraquiasmático, que está dentro do hipotálamo, no nosso cérebro. É ele que regula esse relógio e ele começa a entender como é o seu dia. E depois que ele memorizou como é o seu dia, você estando com o relógio ou não, naquele determinado horário, você sente fome, naquele determinado horário, você sente vontade de dormir. E vamos dizer assim, depois de adulto ou com mais idade, bagunçar esse relógio, tem pessoas que nunca mais conseguem ajustar. E aí vira um transtorno a vida dessa pessoa. Rotina. Quando você fala com especialistas da área de polissonografia, que é o exame voltado para a área do sono, a maior recomendação médica para quem sofre com sono chama-se rotina. Você não consegue melhorar a qualidade do seu sono, você não consegue se libertar de algumas dificuldades, você não consegue se libertar de repente de uma enfermidade se não tiver rotina. O que é rotina? Vou trazer para os meus filhos que daí fica um pouco mais claro. Praticamente todos os sábados a gente janta na casa da minha mãe e a gente criou o hábito agora de ir embora um pouco mais cedo. E eu não ia embora tão cedo assim. Eu ficava até mais tarde, até meia-noite, 1 hora da manhã. E o que a gente começou a perceber? Que quando a gente vai embora muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, o meu filho Carlos Miguel, ele me estraga o domingo. Mas a culpa não é dele. A culpa é do pai, que levou o filho para dormir muito tarde. E quando ele dorme no horário certo, ele é uma outra criança. Quando eu coloco ele para dormir muito tarde, eu estou desrespeitando o ciclo circadiano dele.
que é o relógio biológico dele. Mas ele é uma criança, não é ele que tem que se adaptar. Eu preciso me adaptar e respeitar que aquele é o momento dele. Um bebê chega a dormir 18 horas por dia. E o hormônio do crescimento vai ser liberado e ele precisa disso. Um adolescente chega a dormir de 15 a 16 horas por dia. E olha que interessante, um adolescente, 60% do sono dele está imerso no sono profundo. Por isso que é tão difícil acordar um adolescente. Porque boa parte do sono dele está imerso no sono profundo. Se eu, pai, se você, mãe, não respeita o ciclo circadiano do seu filho, você terá problemas com seu filho. Agora vamos além. O pior é quando eu não respeito o meu ciclo circadiano. Meu amigo, chegou a hora de dormir. O atleta, o Bolt, de alta performance lá, é maratona que ele corre, né? Isso. Maratona não, é aquele percurso lá de 100 metros, 200 metros, né? Nas Olimpíadas. Ele disse bem assim: eu melhorei a minha performance, eu me tornei o melhor do mundo quando eu aprendi que o despertador precisa tocar, indicando a hora para dormir e não para acordar. Perfeito. Cristiano Ronaldo postou há pouco tempo atrás nas redes sociais dele assim, ó: não tente falar comigo depois das 21 horas. É o meu período de descanso. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele disse assim que jogador que não dorme bem com ele não joga. Olha que ponto que chegamos, né? Sim. E nós estamos vivendo um momento tão bom em que as pessoas estão cuidando da saúde, da qualidade de vida. E não existe saúde, e não existe qualidade de vida se não dormir bem. As pessoas precisam dormir bem. Então o recado final da sua pergunta é assim, ó: você precisa descobrir quantas horas você precisa dormir para poder dormir até acordar descansado e acordar sem dores. O ser humano que descobre isso, ele se torna um privilegiado. Agora, quem não sabe quantas horas precisa dormir, todos os dias tem seu sono interrompido, o boleto vai chegar para essa pessoa, tá? E chega uma fatura muito cara. E eu conheço pessoas que falam para mim assim: Gesiel, eu trabalhei tanto para ficar rico, eu sacrifiquei tanto o meu sono, que hoje eu me tornei uma pessoa que só tem o dinheiro, eu não tenho mais a felicidade. E é real, Mari. Pessoa que não dorme bem não é feliz. Não é feliz. Assusta, né? Mas é verdade. Assusta. Não tem como ter felicidade sem dormir bem. Exato. Quando a gente se aprofunda nesse tema, né, do sono, a gente começa a ter uma consciência diferente, né? A gente começa a entender os malefícios de uma noite mal dormida e como o sono é tão importante na saúde, no corpo, né? E algo disponível, como a gente já falou, de graça, é só ir lá e dormir. Só que as pessoas negligenciam isso. Tanto que tem algumas falas, né, que dizem: enquanto eles dormem, nós trabalhamos, ou nós fazemos negócios, ou vou dormir menos para poder produzir mais. Só que é o inverso. Se você dormir menos, você não vai produzir mais, porque você diminui a tua produtividade, a tua parte de raciocínio, como o Gesiel já falou, a tua parte de decidir. Então, como é que você vai produzir, tomar decisão, evoluir ali no teu empreendimento ou no teu trabalho, se você não começa pelo básico? Você não faz o básico, que é dormir bem, é priorizar isso. E priorizar isso é você investir dentro da tua casa no móvel mais importante ou nos móveis mais importantes, que é do teu quarto. Ter um ambiente aconchegante, agradável, uma iluminação, como o Gesiel falou, roupas de cama, me ajuda aí, Gesiel. Um bom pijama, Um bom pijama. a iluminação, a temperatura, a pintura, né? A cor do quarto. Olha a importância disso. Foi obrigado a tirar do livro dos recordes alguém poder desafiar o sono. Porque a OMS entende, ó, isso não é nada legal. Então não existe mais a pessoa dizendo assim, ó, esse aqui, ele é o recordista mundial que ficou mais tempo sem dormir. Não, pelo contrário. Outra coisa muito importante, a medicina, quando não sabe mais o que fazer com uma pessoa que está enferma, ela coloca ela para dormir, que é o chamado de coma induzido. Então a medicina, quando não sabe mais o que fazer, ela acredita que o sono
pode restaurar essa pessoa. Então, Perfeito. como induzido, Perfeito. é como ela não sabe mais o que fazer, vamos induzir ao sono, e agora, dentro desse sono, vai acontecer a recomposição hormonal, a regeneração das células, e daqui a uns dias a pessoa ela volta à vida normal. Perfeito. Olha a importância do sono, né? É extremamente importante. Eu sou apaixonada por esse tema, pelo sono, bem-estar, né, porque a gente vê o quanto isso é essencial para o corpo humano, né, para a gente estar aqui hoje conversando, né, tendo toda essa capacidade, né, intelectual, cognitiva, para poder conversar com as pessoas, para poder lidar com a nossa família, com as emoções, né, que é importante também, porque se a gente não tem uma boa noite de sono, é o que o Gesiel falou, né, a questão emocional, ela é bem impactada também, que é a depressão, você fica mais irritado, você é intolerante, você não tem paciência com as pessoas, lidar com problemas nessas questões é muito difícil, porque você não consegue ter ali um mecanismo para resolução do problema, porque você está extremamente cansado, né, por não ter uma noite de sono boa, por não dormir continuamente, né, tipo, ter sonos picotados ou dormir pouco tempo. Gesiel, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e eu sempre faço uma pergunta aqui para as pessoas, para os meus convidados que vêm até aqui, o que foi farol na tua vida, que hoje você pode compartilhar também com as pessoas, que pode mudar? Se a gente, né, colocar uma sementinha e isso puder no coração ou nas pessoas, e isso poder impactar e transformar de alguma forma a vida delas, eu acho bem interessante sempre a gente compartilhar. O que foi na tua vida farol, um hábito, um ritual, alguma história que aconteceu e que mudou significativamente a tua parte, né, de pensar, de agir ou até de transformar hábitos, né? Eu já trabalho nesse segmento já tá indo para 20 anos, então já tenho um pouquinho de experiência. E quando eu percebi que eu conseguia e poderia, né, e teria como ajudar as pessoas, isso me chamou a atenção. Recebendo mensagens: olha, o que você fez por mim, eu tenho que te agradecer. Eu lembro que há muitos anos atrás, um homem, eu não me lembro o nome dele, ele disse assim: cara, você transformou a minha mulher. Porque era uma mulher que não dormia bem, cheia de problemas. E o que me marcou que ele disse bem assim: fazia muito tempo que eu não tomava um café da manhã em paz. Olha a Sim. profundidade disso, né? Profundo. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, me envolvi mais sobre o assunto, e tenho feito mentorias, tenho feito palestras, Brasil afora, até fora do país também já fiz alguns trabalhos, e todas as pessoas ficam impactadas quando falam sobre o sono, porque elas não tinham entendimento da profundidade desse assunto. É tão profundo que as pessoas não param para pensar que a gente dorme 8 horas por dia, 3 vezes 8 é 24. Então logo a gente dorme um terço ali do dia. Então quer dizer que um homem com 30 anos, ele dormiu 10 anos da vida dele. Um homem com 30 anos, ele se manteve 20 anos produzindo, trabalhando, tendo relacionamentos, se desenvolvendo, e 10 anos Sim, ele passou dormindo. Um homem, uma mulher com 60 anos dormiu 20. perfeito. Quando a gente faz uma viagem de 20 minutos, 1 hora, e vai sentado torto, a gente chega lá com dor. E uma viagem de 20 anos, dormindo em um colchão ruim, dormindo torto, como que essa pessoa chega na velhice? Se uma viagem de 1 hora me traz dores, e uma viagem de 20 anos? Por isso que a gente está falando aqui também que não tem como melhorar o sono sem prestar atenção em relação ao colchão. Porque o colchão, ele também, hoje tem tantas tecnologias, né, para o colchão que induz ao sono, que promove o relaxamento, então vale a pena prestar atenção no colchão. Mas a minha maior motivação é que por onde eu passo, eu percebo que eu posso ajudar as pessoas. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo sobre o processo do sono, parece que atrai, né? Eu encontro pessoas com mais dificuldades, com mais problemas, para a gente poder ajudar essas pessoas. Você disse que já está encerrando, né? Então eu quero deixar aqui um recado final.
Se você dorme bem, se você tem um bom sono, valorize. Porque eu conheço pessoas, olha o que um cliente disse: Gesiel, se pudesse transferir o sono de uma pessoa para outra, e essa pessoa me pedisse 2 milhões, 3 milhões, eu faria o Pix na hora. Para pagar, para poder voltar a dormir bem. Mas sono não se compra. E é intransferível. Não dá pra E o que é mais legal, nós nascemos com ele perfeito. Sim. A probabilidade de você ver um médico dizendo assim, esse bebê aqui nasceu com enfermidade do sono é nula quase. É quase nula. O problema é que ao longo de uma vida a gente vai sacrificando esse sono. Negligenciando. Vai negligenciando. E aí lá na vida adulta a gente vai ter dificuldade. E o meu recado final é assim, se você tem um bom sono, cuide, porque o que você tem, não tem dinheiro que paga. Poder dormir, descansar, dormir até mais tarde, abrir o olho, nossa, estou bem, acordei sem dores. Hoje no Brasil, em torno de 70 e poucos milhões de habitantes não dormem bem. Em um país de 200 e tantos milhões de habitantes, 73 milhões estão com dificuldades. E segundo a OMS, esse número vai dobrar. Porque cada vez mais nós vemos pessoas desrespeitando o sono, querendo prosperar enquanto os outros estão dormindo, sem hábitos do sono, não valorizam o colchão, não valoriza desde o ambiente, desde o pijama. Então, esse número ele tem uma tendência a aumentar. Principalmente porque os jovens agora estão muito vidrados em jogos, virando madrugada, tomando energia. Gente, se preparem que vem coisas terríveis por aí. Sim. Agora com quem a gente está conversando aqui agora, se isso trouxe um pouquinho de consciência, isso deve causar em você temor. Você tem que ter medo desse assunto. Porque quanto mais eu estudo sobre o sono, mais temor eu tenho dele. Perfeito. E eu morro de medo de perder ele. Então eu vou cuidar. Perfeito. Vou cuidar, vou seguir a regra, horário para dormir, acordar sem o despertador, porque eu sei que se eu perder ele, eu tô fadado à falência. E não é só a falência do CNPJ não, tá? É a vida como um todo. Familiar, amorosa, filhos. Perfeito. Tô fadado à falência. E uma dica? Uma dica assim rápida que a pessoa pode fazer hoje. Hoje, quando ela for para casa dela, ela já iniciar com isso, criar como um ritual de sono da vida dela. Cuidado com a iluminação. Quando chegar próximo ali de 8h30, 9 horas da noite, já começa a diminuir a iluminação da casa. Faça a sua cabeça entender que está chegando a hora de dormir. Comece a conversar com você. Olha, Gesiel, agora eu vou tomar um banho porque está chegando a hora de dormir. E você vai se preparando para isso. Gesiel, agora você vai colocar o pijama porque está quase na hora de dormir. Quando você for arrumar a sua cama, converse com você. Vou arrumar aqui, vou colocar o travesseiro que é para ficar bem aconchegante, porque Gesiel, tá quase na hora de dormir. Vai ganhando consciência, né? Pouca iluminação, pouco ruído, temperatura agradável, não pode estar nem quente nem frio, tem que existir o que nós chamamos de temperatura ideal, e o nosso corpo ele vai se preparando para dormir. E a segunda dica é: descubra urgente quantas horas você precisa dormir. Muda sua vida. Perfeito, maravilhoso. Gesiel, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por você, né, ter compartilhado com a gente tanto, né, conhecimento, tantas coisas importantes e necessárias. Eu vou pedir agora que você, né, compartilhe as suas redes sociais para o pessoal te seguir também e saber mais, né, porque nas tuas redes sociais você fala mais sobre isso e é importante, né, a gente começar a ter esse conhecimento para ganhar consciência. Pode compartilhar com a gente as suas redes sociais? Eu até comecei tem pouco tempo com as minhas redes sociais, eu demorei um pouco para começar a fazer as palestras e as pessoas, quais são suas redes sociais? Aí tem pouco tempo que eu comecei, mas estou fazendo um trabalho bem legal lá. As minhas redes sociais é Gesiel com J e Z, tá? Gesiel.mentor do sono. Lá tem dicas para empresário dormir bem, tem dicas para pais e mães cuidar do sono dos filhos, tem dicas para as mães se cuidar e cuidar do sono, né? Dicas para os pais.
Isso é O no envolvimento lá é Instagram. sobre o sono. Instagram. Para o Você Instagram e para também o dá Facebook também. palestras, né, para Realizo empresas, palestras. faz mentorias também. Realizo palestras para empresários, né, para os colaboradores do empresário, porque é notado, se a minha equipe dorme bem, ela produz mais. Então eu realizo muitas palestras em empresas, voltada para ensinar o colaborador a dormir bem e automaticamente o empresário colhe frutos. Porque um colaborador que dorme bem, ele vai produzir mais. E se o empresário entender que o colaborador dele não gosta da segunda porque ele não sabe dormir, a segunda da empresa dele vai ser mais produtiva. Sim, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por esse momento aqui, por você ter topado vir até o nosso podcast, conversar sobre esse assunto. Tô muito feliz, né? Para mim que a foi um gente- privilégio. Tô olhando para a logo ali, ó, tá linda a sua logo, o ambiente é perfeito. Quero voltar mais. Sim, mas vai voltar, porque tem muito assunto para a gente conversar e compartilhar com as pessoas, que eu acho bem interessante. Então, nós estamos na reta final, finalizamos aqui o nosso podcast hoje. Falamos sobre a importância de dormir bem, sobre privação do sono, sobre você, empresário, que às vezes negligencia o seu maior ativo, que não está na sua conta bancária, nem na sua carreira, mas sim no seu sono. E é extremamente importante, e esse é o grande propósito desse projeto do Sono e Prosa Podcast, é trazer consciência para as pessoas da importância de dormir bem. Como dormir bem pode transformar a sua vida. Se você gostou desse episódio, compartilha com as pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que você também vai estar ajudando uma pessoa ou duas, ou quiçá 100, a transformar a vida delas através do dormir bem e através do conhecimento. Muito obrigada até aqui, até a próxima entrevista ou episódio, como você preferir, do Sono e Prosa Podcast.